Olá, meu nome é Aline Silva Oliveira, eu sou engenheira agrônoma pelo Instituto Federal Sudeste de Minas, campus Barbacena, e mestre em zootecnia pela Universidade Federal do Paraná, onde atualmente eu também estou cursando o doutorado em zootecnia. Hoje eu vim falar para vocês o desperdício zero, produção máxima, fruticultura como aliada da pecuária. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o aproveitamento de resíduos gerados na fruticultura para serem aproveitadas na produção animal, pensando em impactos ambientais e às vezes, talvez, um acrescento de receita dentro da propriedade ou para pequenos produtores ou até para o produtor, para as pessoas ali da comunidade que vai ter uma hortinha. Sumário, a gente vai falar um pouco, fazer uma introdução do panorama nos últimos anos da fruticultura no Brasil e no mundo. Por que é tão importante essa atividade? Justificativa do uso na nutrição animal, tipos de resíduos e potencial nutricional, técnicas de processamento e conservação, aplicações práticas, cuidados e limitações e perspectivas de inovação. O panorama da fruticultura no Brasil e no mundo. Pensando que, sim, nos anos recentes que a gente sabe que existe uma história toda por trás da fruticultura, independente da planta, da fruta, né, de produção. Em 2019, as exportações de frutas no Brasil atingiram $1 bilhão. Ou pensa, uma atividade, uma cadeia produtiva que alcança uma receita dessa. O que isso significa? Significa que se produz muito, se gera muito emprego, então é uma atividade importante econômica e socialmente no Brasil. Em 2023, chegou-se ao recorde das exportações, onde o Brasil exportou e atingiu uma receita de $1,35 bilhão. Olha o nível dessa atividade. E também em 2023, a União Europeia importou 67,2% das exportações de melão do Brasil, 65% das exportações de manga brasileira e 81% das exportações de limão e lima no Brasil. Aqui só tendo um apanhado assim, bem superficial e bem monopolizado, né? Pensando assim, só na União Europeia. Mas então, o que afirma isso, que a atividade é muito importante e cada vez mais se procura eficiência, melhora na eficácia, produtividade, e a gente tem que pensar o que isso gera, o que isso custa. Não só em receita, mas pensando assim no impacto ambiental, no impacto social, já que se produz muito, muito também é descartado, então é produzido muito resíduo. Então a gente tem que pensar nisso, eu posso dar uma destinação melhor para esse resíduo, posso aproveitar? Pode ser que eu consiga, às vezes, melhorar minha receita? E eu vou dizer que sim. E além disso, a gente tem que pensar que o mercado consumidor, que é o foco principal dessa atividade, ele está cada vez mais exigente e precisando mais de comprar no mercado. Pensando que hoje as pessoas, elas estão aderindo a dietas mais saudáveis, com alimentos mais naturais, e o consumo de frutas está crescendo e tende a crescer cada vez mais. E quais os problemas ambientais dessa grande produção que, consequentemente, vai ter uma grande geração de resíduos? Isso pode aumentar a poluição, isso pode chegar nas correntes de água e poluir a água, pode poluir o solo. Se for áreas onde existe incidência de algumas doenças e algumas pragas, pode ter mal contaminação e disseminação dessas doenças. Tudo isso a gente tem que pensar e fazer um planejamento. E como que a gente pode aproveitar esses resíduos gerados na fruticultura? O que eu posso usar? A gente pode usar cascas, sementes e bagaços. A gente pode usar frutos defeituosos. Esses frutos defeituosos, às vezes, são aqueles que, para a mesa, eles não são bons. Às vezes, o Ceasa não aceita, que não tem coloração, tamanho, forma esperados, mas podem ser frutos que podem ser destinados para a produção das fábricas, né? De geleia, polpa, suco, uma outra destinação desses resíduos. As inflorescências e os restos de podas também constituem os resíduos da fruticultura. Como que eu posso trabalhar isso tudo? A gente aqui, dando um foco bem grande nesse resto de poda e inflorescências, às vezes a gente tem que tomar um cuidado com a disseminação de pragas e doenças que às vezes está ali naquele resto cultural. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Mas fora isso, a gente consegue aproveitar todos esses resíduos e para melhorar a qualidade da atividade e também para diminuir desperdício e às vezes até melhorar a receita ali dentro da propriedade.
Como que a gente pode aproveitar esses resíduos? O primeiro método é a compostagem, isso muita gente já faz, às vezes em casa mesmo. Existem vários cursos, um apelo muito grande pela compostagem. Acredito eu que na época da pandemia, que estava todo mundo em casa, muitas pessoas usaram a compostagem para se manter ativos e teve uma grande busca por isso nas redes sociais e na internet, como fazer compostagem. E muita gente começou a fazer para cuidar de hortas verticais, horta em garrafa PET ou hortas em casa. E aproveitamento, né, dos resíduos orgânicos para adubagem, né, para a fabricação de adubo próprio. Um outro método é ração animal, o uso de resíduos para nutrição animal, aqui às vezes fazendo pellet, ração mesmo. Aqui a gente pode citar o exemplo da polpa cítrica, que já é bem difundido, bem usado, mas a gente também pode falar de silagem. Além disso, a gente pode... Outro método de aproveitamento é energia renovável, que é o uso da matéria orgânica para a produção de biogás. O uso de cosméticos, uso nos cosméticos e farmacêuticos, a gente pensa que hoje muitos extratos desses produtos vêm de frutas. Muito comum a gente ver no mercado um shampoo de lichia, um creme de pitaia, um esfoliante de maracujá, um shampoo de limão. Então, já é muito usado. Geralmente, esses produtos destinados para a produção de cosméticos e farmacêuticos são aqueles que o mercado in natura não aceita, mas a fábrica aceita. Produção de farinha, aproveitamento de resíduos de polpas para a produção de farinhas, que são muito usadas na nutrição humana hoje. Cultivo de fungos, que pode-se aproveitar os resíduos também da fruticultura para gerar crescimento de cogumelos, que é uma outra atividade em grande ascensão no Brasil e no mundo. Extração de compostos, extratos para vários setores, seja para cosméticos, seja para farmacêutica, às vezes para terapias holísticas, a gente vê muito óleo essencial, que é usado às vezes em difusores, às vezes é usado para relaxamento, às vezes é usado para beleza, cuidado de pele, cuidado de cabelo, cuidado de unha. E são mercados em grande ascensão, que o mercado consumidor exige muito desse tipo de produto. E se o mercado exige esse produto, a cadeia produtiva vai dar um jeito de produzir. E produção de carvão ativado para resíduos para carvoaria. O potencial nutricional e a segurança dos resíduos de frutas. Quando se adere à prática de aproveitamento de resíduos, existem alguns questionamentos que devem ser feitos. Não é só, eu quero usar, eu vou usar, não. E precisa se estudar, precisa entender, precisa saber se consegue, como fazer a melhor forma, o melhor aproveitamento. E não são todas as frutas que podem ser usadas de qualquer maneira para qualquer espécie animal. Que eu trouxe alguns exemplos para vocês. O bagaço de maçã é uma boa fonte de fibras com uma boa segurança. Segurança no sentido de que tem baixa ou nenhuma toxicidade para todas as espécies. Às vezes aqui eu vou mostrar espécies que não podem consumir determinados resíduos, ou espécies que podem consumir todas. Outra fruta que pode ser usada, casca de laranja, rica em nutrientes e seguras para o consumo. Então, são esses dois exemplos, a maçã e a laranja, são mais facilmente trabalhados nessa questão de usar os resíduos para a produção animal. Embora tenham esses dois exemplos positivos, aqui eu também trouxe para vocês o caroço de ameixa, que além de ter um baixo valor nutricional e ele tem grande risco de toxicidade. Então aqui é um ponto a mais a se pensar. Será que é viável? Posso usar? Será que ao invés de eu usar na nutrição animal, eu posso usar caroço de ameixa para cosméticos? Pode ser que sim, para compostagem? Pode ser que sim também. Então a gente tem que entender o que pode ser usado para cada destinação. E aqui eu trouxe também a semente de abóbora, que não é uma frutífera, mas é mais para questão de exemplificação. Elas são nutritivas, mas têm um grande risco potencial de segurança. Então, ok, ela é nutritiva, mas ela não é segura, então não vou usar, eu vou destinar para outras coisas. Às vezes, para a fabricação de farinha é mais interessante do que eu fornecer pelo meu animal, independente da forma que eu vou estar fornecendo. E quais os benefícios? Porque precisa ter um motivo, uma razão, uma justificativa você se aproveitar esses resíduos de frutas. O primeiro, eu acho que é o mais importante, é a redução do desperdício. A gente sabe que o mundo produz-se muito alimento, mas muita gente ainda está em questão de fragilidade e não consegue se alimentar bem. Tem gente que não come uma fruta por dia, ou não come uma por semana, porque fruta tem um
um gasto econômico maior. Então, a gente tem que ter até por uma questão ética, a gente reduzir desperdício, que é justamente para isso, para diminuir o desperdício de alimentos, num mundo onde muita gente ainda passa fome. O aumento da ingestão de nutrientes melhora a dieta. Aqui a gente está falando do animal, mas também melhora a ingestão de nutrientes para o humano, aumenta o valor nutricional dos alimentos, melhora na qualidade dos alimentos, melhora a textura e sabor. Aqui é um ponto bem válido a ser discutido, porque a gente pensa, tem vários alimentos, formas de fornecer alimento animal, que às vezes metabolicamente ele vai dar uma resposta ok, mas tem um limitante antes de chegar ali no metabólico para ele fazer sua função. Existe uma limitação de consumo, talvez porque o alimento não é palatável. E embora o alimento seja ok, dê respostas muito produtivas no ganho de peso, na conversão de gordura, na produção de leite, mas se o animal não come, já tem um limitante ali, não é tão bom assim. Então, pode-se usar, às vezes, aditivos produzidos com frutas para melhorar a palatabilidade da dieta. Então, isso aí pode ser uma ferramenta para auxiliar no aumento de aceitação de certo alimento. Criação de novos produtos, que permite novos produtos alimentícios, que cada vez mais tem mais espaço no mercado, que hoje inovação, o que é criado hoje, daqui a um mês já pode ser obsoleto, e assim vai. Cada vez a gente está criando mais coisas e o mercado exigindo cada vez mais. A valorização da cadeia produtiva aumenta oportunidades econômicas, embora existam, às vezes, frutas que são mais difundidas no mercado ou menos difundidas, é uma cadeia produtiva bem consolidada, a de frutíferas. E quais os desafios do descarte de frutas? O volume de resíduos. Às vezes, o volume de resíduos produzido, ele é ok, ou às vezes ele é baixo, às vezes ele é muito alto. Então, a gente tem que pensar na capacidade de armazenamento, na limitação disso, se dentro da propriedade onde vai ser feito o aproveitamento há o espaço para fazer o armazenamento, ou existe o espaço e não tem demanda gerada ali suficiente para ser armazenada. E o planejamento. Eu gero muito resíduo, mas eu não tenho um local adequado para armazenar. Vou poder construir? Alta geração de resíduos se gera em quantidade ali que vai ser usada. Necessidade de separação, além de que, às vezes, a gente precisa de uma conscientização pública. Às vezes, a comunidade ali ao redor gera uma quantidade de resíduos que pode ser aproveitado. E se uma vez consiga se conscientizar a população, até assim, políticas públicas, como que eu vou fazer a captação desses resíduos e como que eu vou separar isso, porque eu vou precisar separar ali o que é bom, o que não é, o que eu posso usar, o que eu não posso usar. Então, aqui tem uma necessidade de dar uma atenção ali para o resíduo, porque você não vai usar qualquer coisa só porque é resíduo. A contaminação ambiental, que é um dos problemas, dos impactos, acho que mais urgentes da gente pensar, uma vez que a gente pensa que nós produzimos muito lixo e para onde vai todo esse lixo. A gente tem que pensar no risco de poluição e no impacto na saúde. Aqui, às vezes, o impacto na saúde humana, a poluição, que às vezes contamina a fonte de água ali, de consumo humano, mas aqui a gente tem que pensar também no impacto da saúde do solo e também da água, não só para consumo humano, mas às vezes a água que vai ser usada para irrigação ou para dar essa água para os animais. Infraestrutura, que é lá pensando já no armazenamento de resíduos, se as instalações são adequadas ou inadequadas. Você não vai guardar esses resíduos em qualquer lugar, porque às vezes você guarda de alguma forma que vai fermentar, que vai criar bolor, que você não vai poder usar. Então, você vai coletar para descartar, você vai armazenar para descartar. Então, tem que se adequar a isso. E a coleta ineficiente, que acredito eu que hoje seja o maior problema. Porque vamos pensar, se eu vou aproveitar um resíduo que eu mesmo produzo, ok. Mas se você pensar, se for uma coleta, às vezes, de uma comunidade, essa coleta, às vezes, não vai ser ineficiente. Mas aqui, não, às vezes, talvez, o problema maior não seja a coleta em si, mas sim as pessoas em separarem os resíduos. Que eu acho que isso é um problema muito grande, que as pessoas descartam quaisquer coisas de qualquer jeito. Embora muitos lugares hoje já tenham a separação de lixo, não é
o lixeiro adequado que coleta, às vezes a pessoa separa, mas vem um caminhão de lixo e mistura tudo, né? Ou as pessoas realmente não separam, que falta conscientização pública mesmo. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, como eu disse, reduzir o desperdício de alimentos, minimizar a quantidade de resíduos de frutas gerados. Essa questão é mais para o mercado, para o consumidor final, que às vezes compra mais do que consome ou compra e deixa estragar. Reutilizar resíduos orgânicos, encontrar novos usos para os resíduos de frutas, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, que existem várias formas de se reutilizar, mas às vezes destinar para nutrição animal pode ser a chave. Reciclar resíduos orgânicos, transformando em novos produtos, ou seja, posso fazer ração, posso fazer compostagem. Evitar o descarte inadequado, que entra na questão da coleta. Saber separar, garantir que os resíduos não prejudiquem o meio ambiente. Não jogar em lixões, não jogar, às vezes, em fontes hídricas. Preservar o meio ambiente, protegendo os recursos naturais e os ecossistemas. Que, às vezes, as pessoas pensam, isso aqui hoje não vai gerar nada, mas pode gerar para seus filhos, para seus netos. E a gente tem que deixar de ser egoísta, a gente tem que pensar assim no futuro mesmo que nós não estejamos aqui. Reduzir a poluição, diminuindo as substâncias nocivas no ar e na água, que eu acho que é o grande preocupante hoje. Existem fontes hídricas que poderiam amplamente ser usadas em regiões de precariedade, que existem ali a fonte de água, mas ela não é potável, né? Isso eu acho que o mais triste. Existe água e não pode se usar, porque é mais perigoso usar aquela água que está em má qualidade do que não usar. Promover a economia circular, criando um sistema sustentável de produção e de consumo, que é o que a gente tem que fazer independente da atividade, se é produção animal, se é produção de frutas, se é produção olerícola, se é produção de grãos e outros, né? Existe uma discussão que é importante, que é uma discussão da ODS 12, que reduz o desperdício de alimentos e a geração de resíduos. A 15 melhora a saúde do solo, a biodiversidade e a segurança alimentar, que hoje a gente tem que garantir uma segurança alimentar cada vez maior e para o maior número de pessoas. Reduzir a poluição da água por efluentes e tratamento de resíduos, que aqui também é um problema que eu acho muito triste, que é como eu disse, às vezes existe a fonte de água, mas não pode usar, porque é pior usar aquela água, que está numa qualidade péssima, é mais risco de contaminação e geração de doenças do que não usar. E eu acredito eu que isso é um ponto muito triste. E reduzir as emissões de gás de efeito estufa da decomposição de resíduos orgânicos. Isso aqui é uma grande discussão, principalmente para quem trabalha com ruminantes, né, que a gente sabe que existe uma discussão muito grande pelo aumento de emissões de gases de efeito estufa e como que a gente vai fazer para mitigar isso. E a gente tem que praticar a destinação sustentável de resíduos de frutas. Como que a gente vai fazer isso? Eu sei que parece que está repetitivo, mas é para gravar bem a mensagem, porque é realmente muito delicado são esses pontos. Fazer a compostagem, independente se é uma grande propriedade, pequena propriedade ou se é uma pessoa na sua casa. A produção de biogás, que aqui eu acho que é um ponto muito importante, porque pode diminuir os gastos com energia elétrica, às vezes isso pode ser um ponto de captar a atenção do produtor para começar a fazer biogás dentro da sua propriedade. Reciclagem, que nada devia ser perdido, tudo devia ser transformado. O reaproveitamento de alimentos, pensando que muita gente passa fome para a gente desperdiçar tanto assim. E o principal disso tudo, para a gente conseguir chegar no resultado final, aqui está o problema, que eu acho, que é o que a gente precisa trabalhar muito, é na educação e na conscientização. Por que a gente vai fazer isso? Quais os impactos? É realmente importante? É muito importante. Então, vamos fazer? Vamos. Como que a gente vai fazer? Qual a importância disso? O que eu posso melhorar fazendo isso? É triste falar, mas às vezes a gente apelar pelo econômico dessa atividade, às vezes a gente consegue captar a atenção das pessoas. E aqui eu já trouxe para vocês alguns exemplos. Aqui eu trouxe banana, manga, abacaxi, maracujá e laranja para a gente discutir. São fibras insolúveis, contém fibras insolúveis, às vezes tem um baixo conteúdo de proteínas e alto conteúdo de fibras. Mas eu posso trabalhar essas fibras, a gente aqui vai adequar a espécie.
baixa fonte de carboidratos aqui não estruturais, e alto valor energético. Então, a gente vai ter que ponderar para equilibrar fibras e carboidratos na dieta, né? Isso aí já é feito independente do tipo de ingredientes que você vai estar usando na dieta da sua propriedade. Então, a gente tem que equilibrar. A gente pode fazer 3 passos. Aqui pensando ruminantes, bovinos, caprinos, ovinos e outras espécies. Essas frutas são principalmente utilizadas na alimentação de ruminantes por essas características de baixo conteúdo de proteínas, alto teor de fibras, alto valor energético e boa fonte de carboidratos. E o que isso pode melhorar, né? Qual o impacto que isso vai trazer na nutrição dos meus animais? Pode melhorar a digestibilidade da dieta, se bem formuladas, né? Pensando que, às vezes, você está fornecendo um alimento não convencional, que milho, sorgo, soja, às vezes você está fornecendo palma, silagem de plantas alternativas, né? Como titônia, damoreira. Você pode usar esses resíduos dessas frutas para melhorar a palatabilidade, o consumo e também a digestibilidade. Porque o animal, ele não é igual a gente, vai, pede a comida que quer comer, ele come o que é fornecido, mas mesmo assim, às vezes a fome não é tanta que ele vai comer qualquer coisa, às vezes ele seleciona, né? Então a gente tem que diminuir essa capacidade dele de selecionar. E como a gente vai fazer isso? Existem várias práticas, né? Que é o fornecimento da TMR, tudo misturado que o animal não pode selecionar, formular bem a dieta, dar alimentos em qualidade, em quantidade suficiente. E aqui um ponto da casca de banana e de abacaxi, que tem também um outro ponto positivo, que é uma ação prebiótica, que pode ser um atrativo maior para o uso desses 2 resíduos. E pense que já é algo que vai para descarte. Então, é alguma coisa que é algo que está sendo perdida. E a gente pode se atentar a esse efeito. Outros exemplos: caroço de manga, semente de abacate e semente de mamão. Pensando que são 3 frutas muito consumidas, então são muito produzidas e geram muitos resíduos. Tem um ótimo conteúdo nutricional, tendo alto teor de lipídios e fibras, compostos antinutricionais também, né? Tem presença de taninos, saponinas e inibidores de tripsina. Aqui é um ponto que tem que ser cuidado, porque às vezes, por exemplo, assim, o tanino, ele dá aquele, até a gente consumindo, tem aquela sensação de astringente, às vezes pode ser um limitador de consumo. Porém, existem trabalhos que vocês podem procurar na literatura, que às vezes o fornecimento de tanino, claro que em formas certas de serem fornecidas, em quantidades também. O tanino, ele tem fatores positivos na mitigação de efeitos de gases de efeito estufa. Então, isso aqui é um ponto, às vezes, negativo, mas se bem trabalhado pode ser um ponto positivo. E também precisa de processamento. O animal não vai comer o caroço de manga, a semente de abacate in natura ou a semente de mamão. Esses alimentos, eles têm ponto positivo em pensando em características nutricionais, mas eles precisam de um processamento, né, para ser fornecido. Tem uma necessidade de lavagem, secagem, trituração e desintoxicação antes do consumo. Essa desintoxicação pode ser para retirar esses compostos antinutricionais ou para adequar ali a quantidade. Quais os prós e contras desses exemplos? Benefícios tanto para ruminantes quanto para suínos aqui. O contra: o uso pode ser limitado, a necessidade de processamento e o controle técnico necessário. Que é o que eu disse, quando você vai decidir usar os resíduos, você precisa estudar, você precisa entender, você tem que fazer um planejamento, saber como vai ser feito, a forma que vai ser feito. E a literatura, ela traz para a gente que existem bons desempenhos zootécnicos com inclusão de até 20 a 30% de alguns resíduos, dependendo do tipo do resíduo, né, de qual fruta vem, e do processamento. Mas pensa bem, traz um resultado bom, né, para o animal.
uma inclusão de 20 a 30% não é uma taxa tão alta assim. E o resíduo, 20 a 30% de resíduo já é produzido. Já é alguma coisa que não tem destinação correta e vai poluir o ambiente, vai ser descartado de forma errada e você poderia estar produzindo. Às vezes uma propriedade trabalha só com fruticultura, não trabalha com produção animal, mas às vezes a propriedade do lado trabalha. Às vezes pode ter uma conversa e ter uma destinação ali próxima. Ou senão, na região tem fábrica, é uma região grande produtora de banana, e há um descarte muito grande das cascas de banana ou da banana que não estava boa para ser vendida ou para ser tratada. E eu posso aproveitar esse resíduo, posso fazer silagem, posso estar ali usando. E às vezes o custo de usar esse resíduo vai ser menor do que às vezes eu tentar usar uma coisa melhor na minha dieta que o mercado está oferecendo, e às vezes eu não comporto aquilo dentro da minha propriedade. Aqui eu trouxe para vocês exemplos de uso para suínos e aves, que é um uso restrito e precisa de processamento. Suínos e aves, eles têm uma digestão monogástrica diferente dos ruminantes, e isso é um limitante do uso de resíduos que têm altos teores de fibra ou antinutricionais. Os fatores antinutricionais são aqueles que eu disse, tanino e as saponinas. Aqui a gente pode pensar assim, eu não posso usar tudo e de qualquer jeito, mas esse a gente não iria usar para nenhuma espécie. Tudo precisa de uma sabedoria como que vai usar. E aqui a questão de fibras é que geralmente animais que têm dietas com altos teores de fibras são ruminantes e não são os monogástricos. Isso já é uma prática independente do alimento, se é resíduo, se não é resíduo. Então aqui a gente vai atentar frutas com alta teoria de fibras, às vezes vão ser destinados para espécies ruminantes. Por exemplo, uso de alimentos cítricos, da laranja, por exemplo. Polpa cítrica, a gente vê que é geralmente fornecida para ruminantes, muito usado para gado de leite. É preciso processar, né, fazer primeiro lavagem, né, higienização, depois a secagem, moagem, fermentação ou tratamento químico para melhorar a digestibilidade e a segurança. Lá nos primeiros slides eu falei que a gente tem que saber aproveitar e a segurança alimentar, que pode ser que seja tóxico para alguma espécie. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês da farinha da casca de manga, que pode ser usada após a secagem e a trituração com limite de inclusão. Às vezes a inclusão vai ser ali de 5%, 10%, 15%. Isso aí você precisa entender, mas é o que eu venho discutindo toda a apresentação. Você precisa de um estudo no conhecimento, mas existem muitos prós para ser usados. E pensando assim, que eu acho que a mensagem que a gente tem que ter bem fixada o resíduo, independente se você vai usar ou não, ele está sendo gerado. Se você pode usar e pode melhorar, por que não usar? Você não vai perder se você souber usar. É claro que se você não usar da forma adequada, vai ser mais um problema do que uma solução. Mas isso qualquer coisa já é. E a gente tem que pensar muito no impacto ambiental de qualquer atividade. E isso pode ser uma alternativa para gerar menos desperdício, gerar menos poluição. E a segurança alimentar é mais sensível em monogástricos, e para a gente evitar a contaminação por fungos, micotoxinas ou pesticidas. E aqui é uma característica dessas espécies que a gente tem que se atentar, mas é o que eu estou falando, independente se você vai usar resíduos de frutas ou não, esse cuidado, essa delicadeza você vai ter independente da dieta que você vai fornecer. Sistemas agroecológicos e produção orgânica. Cada vez mais a gente se discute, se for num evento, se você for ler um artigo, a importância de sistemas agroecológicos, que eles associam várias práticas para melhorar o ambiente. E também a produção orgânica, porque também é uma demanda do mercado, né? Muita gente hoje prefere consumir produtos que são certificados de produção orgânica. O uso de resíduos já está alinhado com princípios de sustentabilidade e economia circular, pensando que tanto na produção orgânica quanto em sistemas agroecológicos, já é uma prática de se reaproveitar
resíduos e focar na sustentabilidade. E eu acho que independente do sistema de produção, precisa se dar mais espaço para a sustentabilidade e procurar cada vez mais práticas sustentáveis. Que o mundo precisa disso. A gente não tem que só tirar, né? A gente tem que repor, a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar porque a gente tem. Pode reduzir o uso de insumos externos e desperdício. Reduzir insumos é sempre bom, né? Para diminuir receita e também riscos de toxicidade e poluição. E o desperdício que já existe, a gente precisa só diminuir, a gente não tem que aumentar desperdício. Em propriedades orgânicas é comum o uso de subprodutos como parte do manejo integrado de recursos. E são práticas de conscientização já enraizadas, já é normal, natural, né? Normal deveria ser para todo mundo, mas já é natural dessas propriedades. Já fui numa propriedade que usa resíduos de laranja para nutrição dos poucos que tinha na propriedade, e eles também tiravam leite, e a água da ordenha era utilizada para aguar os pastos em época de seca. Era tudo reaproveitado e tudo usado. Aqui eu trouxe também um exemplo para vocês que eu acho bom a gente exemplificar, porque não adianta só eu julgar a informação, eu deveria falar como se fazer isso, como se aproveitar. A banana defeituosa ou casca de mamão na alimentação de gado e sistemas agroecológicos, que é o que eu falei. Eu dei o exemplo do produtor que usava casca de laranja para suínos, mas aqui a banana não dá para ser consumida, eu vou processar ela ali e vou fornecer para o animal, ou só fornecer a casca. Às vezes eu não vou fornecer in natura, mas às vezes eu vou ensilar. E quais são os desafios e as limitações? Essa variabilidade nutricional. É claro que aqui é um aditivo que você vai usar, não vai ser a sua dieta, o seu ingrediente principal da sua dieta. Vai continuar, às vezes, sendo milho, trigo, sorgo, milheto. Mas aqui a gente tem que pensar, existem vários portos de produção. Existe o pequeno, o médio e o grande produtor. Às vezes o grande produtor não vai usar um aditivo derivado de resíduo de frutas, mas um pequeno, às vezes, pode ser uma alternativa para ele melhorar ali o fornecimento de alimento, principalmente na época de seca. Como vai se conservar o armazenamento? Aqui a conservação é se você vai fornecer in natura, se você vai ensilar, se você vai fazer algum processamento desse resíduo para fornecer para o animal. E o armazenamento, se você comporta o resíduo que você está gerando ali, que você capta às vezes, e a forma que vai ser armazenado. A logística de coleta e processamento, é o que eu falei. Às vezes a propriedade não produz resíduos de frutas, mas na região tem uma fábrica que gera o vizinho do lado, a propriedade vizinha. Então você vai ali coletar e vai processar. E esse processamento foi o que eu discuti alguns slides atrás, que precisa saber, né, como vai fazer e a forma que você vai fazer. E pensar aqui que é o que eu falei lá alguns momentos atrás, da palatabilidade para animais, que às vezes pode ser um alimento que eu falei quando dei exemplo do tanino. Às vezes ele pode ser um redutor de palatabilidade, mas às vezes um outro que tem mais carboidrato, sacarose, pode melhorar essa palatabilidade. Então precisa tudo de se entender e de se estudar. E respeitar a legislação. Existem resíduos às vezes que não podem ser usados e resíduos que podem ser usados. Por exemplo, farinha de ossos não pode ser usada na nutrição animal. Isso é um exemplo de ponto da legislação. Então precisa se entender ou ver se é um limitante. E aqui falando já do processo de conservação. Do processo de ensilagem de resíduos de frutas. Tem frutas, às vezes, principalmente aqueles alimentos que têm altos teores de fibras, a gente pode ensilar. E por que a gente ensila? Como o clima do Brasil é temperado, a gente não existe tropical e região temperada, a gente tem estações de seca e estações de chuva. Nas estações de chuva, há uma grande disponibilidade de matéria verde, de forragem natural. Mas isso não se mantém durante todo o ano. Nas épocas frias, que tem redução de chuva, a disponibilidade de pasto é reduzida, mas o animal está lá o ano inteiro, você precisa alimentar ele o ano inteiro. E a gente sabe que hoje em dia a planta mais ensilada é o milho. Contudo, o milho é uma planta cara. A silagem de milho é uma silagem cara, pensando, né, nas outras. Vamos comparar com uma silagem de capim. Silagem de milho é mais cara. Por quê? Porque nutricionalmente a silagem de milho é melhor.
contudo, todo mundo quer fazer silagem de milho, mas talvez ele não sabe fazer direito, não comporta fazer direito. Às vezes a produção é tão pequena que fica mais caro fazer a silagem do que dar um outro tipo de alimento. Então, hoje já existem trabalho de várias plantas alternativas, como silagem de capim-elefante, silagem de titônia, silagem de amora. Então, existe abertura para se estudar novas coisas e alternativas, e demanda para se gerar essas alternativas. Então, a gente pode fazer a silagem de resíduos de fruta, às vezes de casca de banana, eu já vi de casca de goiaba. E como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai fazer resíduos de frutas, depois a gente vai criar um ambiente para fermentação anaeróbica, ou seja, sem contato de oxigênio com aquelas bactérias, fungos e leveduras ali dentro do material, que vai fermentar e vai condicionar o alimento para ser fornecido lá no final de todo o processo de ensilagem para o animal. Depois daquele período que você fechou o silo, vai deixar ali em fermentação e depois você vai fornecer esse material ensilado para o animal. Você fez a silagem, vedou tudo certinho, né? A gente tem que pensar que, independente do material, a gente tem que saber como vai ser o silo, como a gente vai guardar o alimento ali no silo e como a gente vai compactar, fazer tudo direitinho. Aí a gente é um manejo que deve ser respeitado. Você fez tudo certo, fechou o silo, aí vai começar o trabalho ali das bactérias, né, para fermentação anaeróbica. Depois disso vai ter a produção de ácido lático e a inibição de crescimento de micro-organismos indesejáveis. Se você fez todo o processo de ensilagem corretamente, tudo isso, a fermentação, a produção de ácido lático e a inibição de micro-organismos vai ocorrer de forma natural. E no final do período, quando você precisar abrir o seu silo para fornecer o animal, para fornecer para o animal, porque você tem pouco alimento ali disponível, vai ter um material preservado em excelente qualidade. E pensando que você, às vezes, muita gente, né, planta o milho, ou planta o sorgo, o milheto, o capim, às vezes vai fornecer capineira, mas às vezes não tem tanto espaço ou não consegue plantar um milho de qualidade, ou se não aconteceu alguma coisa, o milho não chegou no ponto, ou você perdeu o ponto, a sua silagem não ficou boa. Às vezes uma alternativa para isso é você usar os resíduos de fruta, às vezes que tem em grande quantidade na região. É claro que você não vai importar esse resíduo lá de outro estado, né, que vai ficar mais caro e vai ser inviável. Tudo é uma questão de ponderação. Se eu tenho, eu vou aproveitar. Se eu não tenho e não consigo captar ali perto, eu não vou usar. Uma outra questão do processo de ensilagem dos resíduos de fruto, consumo de açúcar. Os micro-organismos, eles consomem açúcares solúveis. Pensando em frutas, esses carboidratos, né, esses açúcares vão estar em grande quantidade. Vai ter a produção de ácido lático lá durante o processo de ensilagem, após o fechamento do silo. Vai ter uma redução de pH durante esse tempo. O pH vai diminuir para inibir o crescimento microbiano, que é os três pilares, né? Fermentação, produção de ácido lático e inibição de micro-organismos indesejáveis. E aí você vai ter a conservação para o material ensilado ser armazenado para ser usado posteriormente. Que a prática de ensilagem nada mais do que você garantir alimento futuro. Você se preparar para ter alimento em épocas de alimento ou muito caro ou indisponível. Os benefícios da fermentação da conservação de alimentos. Uma conservação eficaz, se você fizer todo o processo de forma correta, você vai ter uma conservação eficiente. Melhora na palatabilidade. Tudo aqui que eu vou falar, todos esses benefícios, é de uma silagem feita de forma ok. Porque a gente pensa assim, por que se conserva alimentos? Porque tem época a demanda é anual, né, durante todo o ano, mas a disponibilidade é estacionária, né? Vai ter época com grande disponibilidade e época com menor disponibilidade. Então, isso é um planejamento para você conseguir ter dieta para os seus animais o ano inteiro. Você tendo dieta, você vai ter produção uniforme o ano inteiro. Se faltar comida, vai faltar produção.
você vai melhorar na palatabilidade. Às vezes, o resíduo de fruta, às vezes, não é palatável para ser consumido ali in natura, mas a conservação pode ser uma alternativa para melhorar a palatabilidade. Melhorando a palatabilidade, você vai melhorar a aceitação pelos animais e o consumo. Redução de patógenos, aproveitamento de resíduos úmidos, que às vezes na silagem ali, às vezes você faz uma silagem mista que pode resolver esse problema de umidade e tem um grande potencial para agregar valor nutricional. Você melhora as características nutricionais do alimento após a conservação. E tudo isso com uma conservação eficaz de alimentos. Tudo sendo bem feito dá bons resultados. E a gente está aqui principalmente como técnico para trazer alternativas e resoluções para quem está lá no campo. Concluindo o que a gente discutiu hoje, é que a gente tem que entender que é necessária, urgente, alarmante a necessidade da redução de desperdício, que é muito, muito gerado. Pode ser uma alternativa, pensando uma alternativa para alimentação mais barata e sustentável, pensando que hoje os alimentos mais consumidos são soja, milho, trigo, e às vezes são alternativas muito caras para produtores menores de agricultura familiar. E o que eu prezo muito nos meus trabalhos é que eu gosto de trabalhar e entender as necessidades de todo tipo de produtor. Às vezes a gente trabalha com pesquisa, a gente pensa em trabalhos ótimos, a gente quer descobrir a roda de novo, mas às vezes aquilo não chega ali para quem precisa, que é para o produtor pequeno principalmente, porque para o grande existem várias alternativas que ele pode fazer, mas o pequeno não, às vezes ele se apega ali em manejos antiquados, porque ele sabe que ele consegue fazer. Então a gente está aqui para facilitar e disseminar informação. Não adianta a gente trabalhar com pesquisa e não chegar lá para quem precisa. A gente precisa buscar esse lado extensionista. E a sustentabilidade, porque tudo precisa ser mais sustentável. A gente precisa cuidar do ambiente, do mundo que a gente vive. Existe um grande aproveitamento do potencial produtivo dos resíduos. Resíduo de tudo, não só de resíduos gerados pela fruticultura. A gente precisa saber trabalhar com esse tipo de resíduo. A gente precisa aproveitar e gerar menos lixo, porque tudo é desperdício. Cada quilo de resíduo de fruticultura é 1 quilo que você poderia estar sendo mais eficiente e poder estar vendendo aquilo. E independente se a gente pensa em mercado interno, mercado externo, a gente precisa ser mais eficiente. E não adianta a gente ficar pensando, aumentar o tanto plantado. A gente tem que ser eficiente naquilo que a gente produz. A gente tem que tirar o máximo que a gente conseguir daquele 1 hectare, por exemplo. Tem que ser o máximo eficiente, trazer os melhores resultados, ser cada vez mais respeitoso, ter mais ética, trabalhar com mais sustentabilidade, pensar nos resultados para as próximas gerações. E é responsabilidade de nós, técnicos, buscarmos conhecimento e saber disseminar aquele conhecimento. E aqui eu trouxe uma mensagem para vocês, que na agropecuária do futuro, nada se perde, tudo se transforma. Cada vez mais se discute inovação, inserção de novas tecnologias, mas tecnologia às vezes não é só o drone, não é um trator mais tecnificado, um implemento futurista, uso de sensores, coleta de dados, às vezes não. Às vezes inovação é você deixar de desperdiçar, é você tornar uma atividade mais barata, mais lucrativa, mais sustentável. A gente tem que trabalhar com isso, porque é uma demanda de mercado, uma necessidade de mundo e uma responsabilidade ética nossa. E é isso que eu queria trazer para vocês. Aqui estão os meus contatos, minhas redes sociais, estou abertas a questionamentos, a críticas, a perguntas. Eu tentei trazer um pouco de cada coisa, porque é um ambiente, um assunto que a gente pode ficar discutindo por muito tempo, mas a gente tem essa limitação de tempo. Mas, em geral, em resumo, é isso. Os resíduos já são gerados e a gente pode aproveitar, e não se perde sabendo aproveitar. E é isso. Muito obrigada.